Olá, tudo bom? Eu sou Henrique Nelson, sou professor de História. Estamos começando as aulas do 8º ano. E o nosso tema de hoje é muito importante, não? Falar sobre o tráfico de pessoas escravizadas e a escravidão no Brasil, né? Então, vamos nos preparando aí para esse tema realmente fundamental para pensar a construção da sociedade brasileira. E aí hoje eu estou muito bem acompanhado, né? Estou acompanhado de Jéssica, nossa intérprete de Libras, muito obrigado, faz um trabalho fundamental aqui para nós. E o professor Luciano, professor de História, né, que sempre está fazendo as aulas do 6º e do 7º ano, e aí eu o acompanho em suas aulas, e ele está comigo hoje para debater, né, a nossa aula de hoje. Professor Luciano, seja bem-vindo à nossa aula de História. Então, e aí, enfim, gente, abraço a todos e todas os professores da Rede do Recife, né, a nossa produtora Beatriz também. Então vamos embora, né? Vamos começar aqui a debater, né? E também para a Brígida, né? Nossa também produtora, faz esse trabalho importantíssimo aqui conosco. Vamos embora, Billy. Agora é a hora dos abraços para todo mundo. Gente, ó, olha só, vamos aqui mostrar, vamos voltar um pouco no tempo para a gente mostrar aqui uns recortes de jornais do século XIX, gente. Olha, veja só o que era anunciado nos jornais do século XIX. Então, a gente tem aqui registro do passado. Então, tem aqui um trechozinho do jornal que tem escrava. Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar na Rua da Quintanda, número 20. Então, o nosso robôzinho está dizendo assim, são recortes de jornais lá do século XIX. A linguagem é daquele período, tá certo? Então, vou mostrar o outro aqui para vocês. Aviso diversos. Aluga-se 3 escravos para serviço do sítio, dando-se, né, R$10 mensais por cada um e sustento 3 vezes ao dia. Nas 5 pontas, número 11, se dirá para quem é. Na mesma casa serão entregues ditos escravos, né, com fiel ajuste. E abaixo tem, oferece-se uma crioula de bons costumes para ama de casa de homem solteiro ou de pouca família. Então, aqui está 2 anúncios. Um, ele, né, oferece, na verdade, né, propõe aí o aluguel do serviço de 3 sujeitos escravizados, né, com um compromisso de alimentar, e o outro oferece um serviço de uma mulher escravizada para serviços domésticos. Né? E nosso robôzinho está dizendo, coisa horrível, gente sendo anunciada como mercadoria, é justamente isso. Né? Então, já são cenas da escravidão do Brasil no século XIX, nos anos 1800. Tem mais um aqui, escravos fugidos. Sebastião do Rosário, crioulo com ferro no pescoço e na perna esquerda. Né? Um macho com uma ferida na canela direita, pescoço delgado, alto e cara redonda. Os apreendedores levam na Rua do Rangel, número 12. Aí já é um anúncio de uma pessoa escravizada que fugiu e está ali sendo anunciado, né, para que quem achar, né, leve para o endereço e recebe uma recompensa. E aí o nosso robôzinho tinha perguntado, né, são imagens do passado. O professor Luciano já tinha se deparado com essas imagens aí da escravidão no Brasil? É interessante, né, a gente ver esses registros antigos e ver como uma situação, né, que é algo aterrador, né, a questão da escravidão, ela ser colocada de forma assim tão comum em meios de comunicações, né, como os jornais. Então, se a gente pegasse hoje, por exemplo, e a gente visse um jornal refletindo uma notícia dessa, eu acho que ia causar muito espanto, né? Bom, esses registros que vocês estão vendo aí são os que nós chamamos de fontes históricas. São justamente os registros que nós, historiadores, né, utilizamos para investigar mais sobre o passado, identificar mais, né, como aquela sociedade lidava, né, com, enfim, o seu cotidiano, lidava com as suas estruturas, os seus problemas. E aí a gente pode perceber que a escravidão era de fato algo muito comum naquela sociedade, era algo pensado como extremamente normal. E aí uma coisa importante da história é justamente isso, né? Nós tentarmos entender como cada sociedade, né, lidava com o seu mundo, né? Como era o mundo de cada sociedade, né? Alguns historiadores dizem que
fazer história, né, e visitar o passado é como conhecer um outro povo, um outro país, né, outras relações, e é justamente isso que nós temos aí, né, uma sociedade que lidava com uma coisa tão horrível como anunciar, né, a venda, a compra de crianças, enfim, de pessoas, né, de forma, né, no jornal, de forma tão natural. Então a escravidão era algo realmente naturalizado. E aí vamos entender mais sobre essa escravidão aqui, né? Então, primeiro ponto, né, os objetivos da aula. Vamos aqui tocar os objetivos da aula. Compreender como se deu o processo de construção e fortalecimento do tráfico de pessoas escravizadas para a América e escravização dos indígenas. E 2, analisar a força da escravidão na construção social do Brasil. Então, esses são os nossos objetivos. E aí vamos começar pensando como é que essa escravidão ela se estruturou aqui no Brasil no início. Então, já nos primeiros contatos com a presença portuguesa, aliás, a presença europeia na América ela é marcada justamente pela exploração do trabalho nativo, do trabalho do sujeito indígena. No primeiro momento se dá através de trocas de mercadorias, né, o escambo, que no primeiro momento vai ser interessante para os sujeitos indígenas, mas a partir do momento que não é interessante para os indígenas, esse trabalho vai se dar através da escravização. Então, nesses primeiros contatos, nós já temos essa exploração do trabalho, seja através da troca e depois através da exploração, né, do trabalho escravo do indígena. Então, esse é um primeiro momento. Mas, à medida que nós vamos ter o estabelecimento efetivo dos portugueses aqui no território, né, brasileiro, por exemplo, como aqui em Pernambuco, quando vai ser implementada a atividade açucareira e há uma necessidade de mão de obra para, né, a produção do açúcar, é que a questão vai tomar uma outra dimensão. Vai se utilizar inicialmente o trabalho indígena, mas, né, por uma série de fatores, nós vamos ter justamente o seguinte, que há um crescimento do comércio de pessoas escravizadas a partir da África, a exploração da população africana como, né, escravizados, e aí esse comércio ele só tende a crescer no Atlântico, né? Então, no comércio que envolve a África, a América, seja a América do Sul, principalmente a América Central no primeiro momento, e até a Europa. Então, à medida que cresce a atividade açucareira no Brasil, cresce também, né, o comércio de pessoas escravizadas. E são dois comércios que vão ali se encaixar. Então, de um lado, uma necessidade de mão de obra, de outro, há uma oferta crescente de pessoas escravizadas a partir da África. Então, isso seria uma explicação, né, para, né, a implementação da mão de obra escrava africana, né, negra no Brasil. Né? Ao mesmo tempo que a mão de obra indígena, ela vai, né, enfim, a gente vai colocar aqui, vai haver uma oposição da escravização dos indígenas aqui no Brasil e uma reação, claro, dos próprios sujeitos indígenas. Então, aqui a gente tem, não é, um mapa de uma plataforma chamada Slave Voyage, que vale muito a pena a gente visitar, não é? Depois vocês veem aí a referência, mas esse mapa, ele demonstra como, né, se construiu os fluxos do comércio de pessoas escravizadas, principalmente da parte da costa central, né, oeste da África, né? Então, basicamente o território de hoje é Angola, mas da Costa do Ouro também um pouco mais acima, e vocês veem que esse fluxo ele vai tanto para o Brasil, tendo como principais portos, né, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, como também para a região do Caribe. Lá, se vocês veem Cuba, Jamaica, né, vão ser as regiões que mais vão atrair, né, essa mão de obra, atrair não, né, comprar de fato, né, sujeitos escravizados, e aí vão estar nesse circuito, né, do comércio de pessoas escravizadas a partir, né, da África. Então, é um comércio que só cresce. Então, ele cresce ainda no século XV, ele começa mesmo, né, a tomar esse contorno, essa dimensão para a América no século XV, e ao longo do tempo só vai crescendo, e o Brasil vai aumentando sua participação a partir do século XVI, e vai ganhar um vulto muito grande no século XIX, como nós vamos ver aqui, nós podemos ver já nesse gráfico. Então, só para vocês terem uma ideia, as estimativas é que cerca de 6 milhões de pessoas foram, né, comercializadas para o Brasil, de pessoas escravizadas foram comercializadas para o Brasil. Um número enorme, né, professor Luciano? Verdade. E se você puder, professor, volta lá para o mapa. Vale a gente observar no mapa, né, que as 3 principais rotas, né, de comércio, né, de escravos vindo aqui para o Brasil eram Pernambuco, Bahia e o Sudeste. Né? Então, porque eram as regiões onde a gente tinha uma maior produção, né, do açúcar,
e esses escravos eles vinham exatamente para abastecer esses engenhos, né, que funcionavam nesses territórios para a produção do açúcar. Mas chama realmente muita atenção a questão da estatística aí, a grande quantidade, né, de escravos que chegaram aqui no Brasil. Então, um grande número realmente de escravos, e com isso a gente vê o fluxo, né? Se a gente comparar a estatística aí no gráfico, né, com outros territórios, a gente vê que em alguns períodos, é como se essa transferência de escravos ela quase que dobrasse, né? Exatamente. E aí, assim, a gente vai mostrar na aula que nós vamos ter uma diversidade de exploração desse trabalho escravizado, mas com esse gráfico aqui, a gente pode observar como nos últimos 50 anos, né, que o tráfico ele era permitido no Brasil, entre 1801 e 1850, né, dobra o número de pessoas escravizadas, vai de mais de 120 mil pessoas, né, dentro desse período de 50 anos, para 246 mil. Então, é realmente um crescimento, né, o dobro, né, de pessoas comercializadas, o que mostra essa grande tragédia que foi a escravidão, né, nesse período para o continente africano, né, e para a história, né, mundial. Enfim, então, esse gráfico ele acompanha, né, esse crescimento que vai acontecer. Depois a gente vai tentar explicar um pouco por que vai haver esse crescimento, mas só para vocês terem uma ideia, esse período final, né, quando o Brasil se tornou independente em 1822, havia um compromisso de que o Brasil acabasse com o tráfico. Já era um período que estava sendo combatido pela Inglaterra. Então, já pensando no fim do tráfico, então há aumento na intensidade mesmo dessa comercialização, e que deveria acabar em 1831, mas quando chega em 1831, não só esse comércio não acaba, como ele se amplia até 1850, quando de fato ele foi proibido, tá certo? Então, aí vocês têm essa dimensão do crescimento, né, da participação do Brasil no tráfico de pessoas escravizadas, inclusive com traficantes brasileiros. Não pense que são portugueses ou outra nação que trouxeram essas pessoas escravizadas para cá. Há uma presença muito marcante de traficantes brasileiros, de comerciantes, né, comerciantes brasileiros nesse comércio, tá bom? E do enriquecimento, né, da formação de uma elite comercial a partir do tráfico, tá bom? Então, o tráfico de pessoas escravizadas só teve fim mesmo em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, quando, de fato, né, esse comércio, né, tido por vou citar aqui um historiador chamado Jaime Rodrigues, que ele chama de um infame comércio. Aqui a gente tem uma representação do Rugendas, né, do Johann Moritz Rugendas, né, um dos grandes cronistas, né, através de suas telas, né. Então ele mostra aí um navio negreiro, os horrores do navio negreiro, né, em uma representação em que há pessoas deitadas, né, acorrentadas, mulheres com crianças e outros homens, todo mundo apertadinho, né, num porão de um navio, e aí enquanto senhores, né, os brancos estão ali, né, controlando, né, essa população durante um trajeto que poderia durar algo em torno de um mês, ou às vezes até um pouco menos, né, da África até a costa do Brasil, né? Então, esse comércio só vai se especializando cada vez mais, tá bom? Então, gente, ó, seguindo aí, e aí o nosso robozinho está falando o seguinte, nem sobre a escravização do indígena. O que nós devemos saber? Vocês devem saber justamente o seguinte, que ainda no início no final do século XVI, por volta de 1570, né, a escravização do indígena foi proibido. E isso contou tanto com um apelo muito forte dos religiosos católicos, que é uma posição que eles não tiveram em relação aos africanos, que a escravidão, né, dos sujeitos africanos, né, era totalmente permitida, né, e não sofria crítica por parte da Igreja Católica, apenas na questão do tratamento. Mas em relação aos indígenas, houve sim uma crítica e uma pressão para que não se escravizasse os indígenas. Um outro ponto que é muito importante é a própria reação indígena, né? Então, os indígenas reagiram, lutaram contra a própria escravidão, né, e tratamento, e isso fez com que em alguns territórios a ocupação portuguesa fosse até mais tardia, né, por conta dessa reação. Então, tudo isso acabou, né, fazendo com que o Estado português mesmo proibisse a escravização de pessoas indígenas. Porém, né, aqui a gente tem essa imagem, né, a imagem do Jean Baptiste Debré, que mostra, né, justamente uma cena, né, dessa escravização. São sujeitos
inclusive com traços indígenas, que estão, né, conduzindo outros indígenas escravizados. E aí, o instrumento que os portugueses utilizavam era o chamado de guerra justa. Então, quando havia uma guerra justa, considerada justa, por exemplo, um ataque indígena ou uma desculpa, né, para fazer guerra aos indígenas, os sujeitos que fossem apreendidos, eles poderiam ser comercializados. E aí, gente, os paulistas, né, os chamados bandeirantes, eram grandes especialistas nisso, né? E arrumar uma boa guerra justa para eles, né, justa só para eles, né, para escravizar sujeitos indígenas. É mais um episódio, né, da história do Brasil, né, de escravização, enfim, professor Luciano. Verdade. E só um apontamento. Embora a gente tenha aqui na região do Nordeste, por exemplo, essa questão da proibição do tráfico, né, de indígenas, né, na realidade da escravidão, né, da escravização indígena, mas no norte do país a utilização da mão de obra escrava indígena ela continuou até o século XVIII. Né? Então, existem relatos, né, que apontam que no norte, né, do país, principalmente na região próxima, as regiões próximas da floresta amazônica, né, se utilizava muito a mão de obra escravizada, né, indígena. E por meio de vários processos, né, de resistência, que vai haver um decreto, né, se não me falha a memória, em 1870, proibindo, né, esse tráfico, na verdade, essa escravização indígena, mas isso não foi obedecido, né? Seja por uma questão de que não havia fiscalização devida, ou seja, simplesmente porque faltava interesse, né, de fiscalizar aquilo ali. Bom, eu vou retornar aqui àquela questão que nós iniciamos, né, mostrando aqueles anúncios de sujeitos escravizados. Eu dizia para vocês que era uma instituição realmente consolidada. A escravidão era consolidada no Brasil, e aí eu vou utilizar, né, esse termo, a força da escravidão. A escravidão, de fato, tinha uma força muito grande na sociedade brasileira e penso que até hoje tem, já que nós repercutimos, né, os problemas, né, desses mais de 300 anos de escravidão. Então a gente vai pensar essa escravidão em algumas características. O nosso robozinho está dizendo assim, de modo geral, como era a escravidão no Brasil. Então vou tentar mostrar para vocês algumas características dessa escravidão, tá bom? Então a primeira delas é o seguinte, no Brasil foi praticada legalmente por quase 400 anos, considerando que a escravidão só foi proibida no Brasil em 1888, né, justamente com a Lei Áurea, legalmente institui ali o fim da escravidão no Brasil, mas desde, né, da chegada dos portugueses, essa escravidão, né, ela foi, né, permitida aqui no Brasil. Então, pode contar ali de 1500 até 1883, embora, né, a gente sabe que a presença negra, especialmente africana, ela vai se dar ali, por exemplo, aqui em Pernambuco, por volta de 1560, mais ou menos, nessa altura, tá bom? Então, um pouco para mais, um pouco para menos, a gente tem realmente um longo período de escravidão. O outro ponto aqui, ó, tanto os africanos e seus descendentes quanto os indígenas foram escravizados. Então, esses foram os grupos que foram, né, objetos da escravidão. Indígenas, né, africanos e seus descendentes, negros, mestiços, né, então foram os sujeitos escravizados. A ponto, inclusive, que alguém negro no Brasil ele precisava provar que ele não era escravo. Então, geralmente, se o sujeito fosse alforriado, ele andava com sua carta de alforria no bolso para ser apresentado, porque ele podia ser requerido. Né, podia ser confundido com o sujeito escravizado. Houveram casos de escravização de gente que nasceu livre. Então, era de fato uma sociedade, né, no qual a escravidão tem uma força tão grande que o sujeito, apenas por ser mestiço ou por ser negro, ele já estava, né, com as marcas dessa escravidão, então ele precisava, mesmo que tivesse nascido livre, provar que não era escravo. O outro aspecto aqui é que era presente tanto no campo quanto nas cidades. A gente tem aquela imagem dos engenhos, dos cafezais, as suas senzalas, etc. E que ali, né, nós tínhamos a presença marcante dos sujeitos escravizados. Mas, a gente analisando melhor, mais de perto a escravidão, a gente vai ver que ela estava presente em todas as atividades. As atividades urbanas é onde tinha uma quantidade muito grande de sujeitos escravizados. Eu vou tentar mostrar umas imagens para vocês um pouco mais adiante, né, para a gente ver o quanto era marcante. O outro aspecto é que ocupou todos os aspectos da vida social no Brasil. Então a gente pode ver das relações de trabalho, das hierarquias sociais, das questões raciais, enfim.
a escravidão estava presente e, como eu disse, nós temos essas marcas até hoje. Está no racismo, está na desigualdade social, né? Está na ocupação do mundo do trabalho, nas relações de trabalho, né? Então, como se lida com o trabalhador, a trabalhadora brasileira. Então a escravidão ela repercute sim, e é impossível a gente pensar que uma instituição que durou por quase 400 anos e era tão violenta, ela não repercuta na atualidade, né? Passado tão pouco tempo de lá para cá, um pouco mais de 100 anos. Né? Então, a gente precisa realmente estar pensando sobre isso, por isso que eu falei que é um tema central na nossa história. E aí, por fim, não era apenas pessoas ricas que possuíam escravizados, inclusive, gente, isso era um dos motivos porque essa escravidão demorou tanto. Ela era uma instituição pulverizada. Gente, tinha sujeitos que tinham um sujeito escravizado, tinham pessoas que tinham um sujeito escravizado, que os dois ali trabalhavam, né, passando necessidade. Só para vocês terem uma ideia. Então, era uma forma do sujeito, né, se demonstrar como livre, era ter uma pessoa escravizada. Então, a oposição ao fim da escravidão, ela foi muito forte, porque ela estava pulverizada. Não só pessoas ricas, senhores com muitos escravizados, mas às vezes na cidade você tinha uma pessoa que tinha uma pessoa escrava. Então, isso, né, fez com que essa escravidão realmente demorasse tanto. É um dos fatores para entender isso. Certo, gente? Então, vou apresentar aqui para vocês algumas cenas da escravidão para vocês verem o quanto ela estava presente na nossa vida social. Então, vamos usar principalmente as imagens aqui, inicialmente, do Jean-Baptiste Debré. A gente tem uma cena doméstica aqui, de trabalho doméstico. Então, tem uma senhora que está ali, né, costurando, cortando tecidos, né, rodeada por suas mucamas, inclusive crianças escravizadas que estão aí ao pé dela, né, umas brincando, enquanto a mãe trabalha e acompanha sua senhora, e aí nós temos um outro sujeito que vem aqui para servir água. Então, a imagem das senhoras rodeadas por seus sujeitos escravizados era muito comum no Brasil, né, no caso das famílias mais ricas. Né? Uma outra imagem aqui são de carregadores, né? Então os sujeitos livres geralmente não caminhavam muito pela cidade, não, então era uma forma de mostrar, inclusive, a sua condição social, ser carregado nas liteiras, nas cadeirinhas, nas redes, professor Luciano. Então é uma cena muito comum. E a gente vê essas cenas não somente aqui no Brasil, né? Eu acho que todo mundo já deve ter assistido algum filme, né, ambientalizado, né, na Europa, e vai se deparar com cenas como essas também. Essa daí da imagem é uma forma até bem simples, né? Talvez pela questão do clima também, mais quente, então eles não utilizavam muito aquelas liteiras mais rebuscadas, que parecem até umas carruagens, né? Então, é comum a gente ver essas cenas. E só fazendo uma pequena correção, eu citei a data de 1870, mas na verdade a data é 1755. Ah, certo. A data é século XVIII. Beleza, Luciano. Então, esses sujeitos carregadores, inclusive, eram, né, especialistas, né, em levar pessoas pela cidade, e às vezes o pessoal pagava ali um pouquinho para que eles, né, carregassem as pessoas. Uma outra imagem aqui, ó, também eram os chamados negros cangueiros, né, que carregavam os barris de água, de vinho pela cidade, né, de forma muito sincronizada. Vejam que sujeitos ali, inclusive até bem vistos, ornados, né? Eu ia dizer bem vistos, ornados, mas assim, uma marca que o Debré sempre mostrava, os sujeitos estão descalços, né? Isso demonstra aí um pouco dessa marca, dessa escravidão no Brasil, não é? Mas ali não deixaram de usar seus chapéus, suas roupas coloridas, era também uma forma de resistir, de mostrar que é gente, apesar de toda a violência da escravidão, né? E também o quanto esses sujeitos escravizados realizavam atividades tão diversas. Aqui vocês têm cenas de sujeitos barbeiros na cidade do Rio de Janeiro e também praticando atos de cura. Nesse caso, eles estavam, né, utilizando chifres, né, que eram, né, colocadas na pele como uma forma de curar doenças. Eram práticas de cura daquele período e que sujeitos escravizados realizavam, tá bom? Aqui Professor a gente tem Henrique, você mostrou a imagem aí dos negros cangueiros, né? Só para fazer uma breve explicação. A canga, geralmente, era uma peça que era utilizada, né, sobre a cabeça do boi para apoiar, né, os locais onde iria pegar ali os encaixes, né, das carroças, aquela coisa. Então, quando a gente fala ali do negro cangueiro, é porque eles colocavam algumas madeiras, né, sobre
o pescoço, né? Exatamente para dar o apoio para que eles pudessem transportar alguns barris, alguns produtos, né? Alguns sacos, né? de produtos. Outra coisa, como a gente viu, né? No caso da imagem, eles em conjunto transportando um grande barril, né? E eu queria mostrar agora essa imagem para vocês, para a gente finalizar. Né? Então, nós temos sujeitos que estão aqui acorrentados uns aos outros, né? E também, essa é uma outra imagem que também traz, né, pessoas escravizadas usando instrumentos de punição. Então, na próxima aula, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa violência da escravidão e também trazer para vocês a resistência, porque, afinal de contas, esses sujeitos também trabalharam, né, reagiram à escravidão. Então é isso, gente. Na próxima aula a gente segue debatendo esse tema tão importante, tá certo? E estudem, conversem com seus professores e professoras, né? Pesquisem mais sobre o assunto, né? E sem dúvida a gente vai, né, ainda ampliar mais o nosso conhecimento sobre a nossa formação social, sobre a nossa história, né? E esse tema é fundamental. Então, gente, obrigado e até a nossa próxima aula de história. Valeu! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, de Matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, tá certo? E sempre bom a gente no começo falar um pouco desse formato que nós estamos agora, para que vocês percebam que, apesar de estarmos à distância, se você está assistindo essa aula agora pela TV ou pelo YouTube, a gente precisa muito dessa interação com vocês, principalmente para a gente tentar fazer com que a aula se torne cada vez melhor e participativa. E você, colega professor, colega professora, é importante também esse retorno que vocês nos dão para que a gente consiga fazer essa parceria cada vez melhor, tá certo? Então, como a gente sempre está trazendo aqui no início da aula, principalmente das ideias por trás da matemática, a gente vai tentar trazer sempre o conceito, tá bom? Aquelas ideias, aquelas técnicas, elas são importantes, mas o que precede você utilizar uma técnica matemática, o que você utilizar algumas regras matemáticas, é importante que você esteja dentro de um contexto e saiba que muitas vezes
essas ferramentas e essas técnicas matemáticas, elas precisam, né, que você compreenda o contexto em que elas estão, simplesmente porque a matemática ela nos ajuda a resolver problemas do dia a dia, certo? Então, essa aula do 8º ano, ela compõe um bloco de 3 aulas, sendo essa a primeira, onde a gente vai trazer elementos que são estudados na matemática, como trabalhos com gráficos, com tabelas, com medidas estatísticas, né? Só que antes da gente falar um pouco desses elementos técnicos, que são os gráficos, que são as tabelas e algumas medidas estatísticas, a gente vai trazer um contexto muito atual em que essa ferramenta utilizada tanto pela estatística como por outras ciências, a gente vai perceber que está dentro de um contexto muito comum a todos nós, tá certo? Então, por isso que o tema da aula que nós trouxemos hoje é Vivendo na Era da Informação, porque a gente vai perceber que essas informações que circulam o nosso dia a dia, sejam as informações que vocês vão perceber que nós trazemos da internet, ou informações que estejam em outros contextos, muitas dessas vezes essas informações elas passam a valer, elas passam a ser, dentro de um contexto geral, coisas muito importantes, coisas muito valiosas, tá certo? Então vamos lá, né? Então essa aula em formato digital, ela se complementa a partir do momento em que você entra em contato com a gente, se você está assistindo pela TV ou se está assistindo pelo YouTube, pelo celular, essas aulas elas precisam muito desse retorno que a gente tenha, né? Então entra em contato com a gente, manda sua opinião, você que está com alguma dúvida, você professor, professora, fala conosco, tá certo? Então vamos lá. Para a gente falar um pouco desse contexto que a gente está trazendo na aula de hoje, né, vivendo na era da informação, a gente vai precisar trazer algumas situações, tá certo? E quando a gente fala de grande quantidade de informações, quando a gente fala de uma gama muito grande de informações, a gente vai tomar como pano de fundo a ideia da internet, o elemento internet na nossa aula de hoje e na próxima aula, ele vai fazer como se fosse o contexto em que nós vamos estudar. Então, quando a gente fala de internet, muitas vezes a gente está falando associado a coisas que a gente utiliza na internet, como, por exemplo, redes sociais, ou então você assistir um filme, procurar um produto. Então, esse universo internet, ele aparentemente é aquela coisa que a gente simplesmente vai lá e busca alguma coisa. Na verdade, ali é uma grande rede onde muitas informações, sejam as que nós estamos procurando, sejam as informações que nós estamos gerando, né? A gente costuma dizer que a internet hoje, diferentemente da sua origem, na sua origem a gente era apenas consumidores de informações da internet, a gente iria consumir o que estava na internet. Hoje em dia a gente passa a ter uma contribuição, a gente gera informação para a internet, tá certo? Então, para essa primeira parte aí, a gente compreender, eu trago uma pergunta, né? O que acontece na internet em 1 minuto? Então, se a gente parar para pensar um pouco, o que é que acontece na internet em 1 minuto, vamos ver aqui algumas situações. Então, por exemplo, informações que eu busquei, que a gente vai observar, por exemplo, a gente tem que em 1 minuto são 347 mil novos stories postados no Instagram, né? Isso de maneira geral. Outro número bastante impressionante é que são 147 mil fotos postadas no Facebook. A gente tem, por exemplo, 41 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp. São também $1 milhão em compras online. 2.704 vezes que o TikTok é instalado, né? Ou seja, fora toda a informação que é gerada no TikTok, a gente está falando apenas de instalações em novos aparelhos. E tem, por exemplo, são 500 novas horas de vídeos postadas no YouTube. 6.654 encomendas na Amazon. Então a gente percebe o seguinte, que essas ideias que a gente trouxe aí, que essas situações que a gente percebe, a partir do momento em que eu comecei a falar, aquela primeira tela, todos esses números aconteceram. Eu marquei certinho, mais ou menos 1 minuto, e todas essas informações apareceram aí, tá certo? Só que a pergunta que a gente faz é o seguinte, se a gente vive na era da informação, a gente precisa ter noção de o que é essa informação que a gente está tratando, né? Então, se a gente vai trabalhar com
gráficos, tabelas na aula de matemática, a gente precisa compreender que a utilização de gráficos e tabelas são apenas para a gente organizar, ler, interpretar e tomar decisões a partir da análise de gráficos e tabelas, tá certo? Então eu trouxe esse contexto aí de viver na era da informação para a gente perceber o quanto de informação a gente gera todos os dias, né? Ou seja, possivelmente você que está vendo aí utiliza alguma dessas redes sociais, ou o YouTube, ou compras pela internet. Então perceba que no contexto mundial, o quanto de informações, o quanto de análises em cima dessas informações são feitas, tá certo? E a gente vai perceber durante essas 3 aulas que todas essas informações, todo esse contexto aí por trás das redes sociais, pela internet, existem muitas explicações matemáticas e a ideia é essa, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: será que sempre foi assim? Será que sempre essa quantidade de informações ela gerou no mundo todo? A gente vai perceber que não, né? Ou seja, a gente tem um contexto hoje em dia que ele é, primeiro, um contexto onde tem muitas pessoas no planeta Terra, e a outra que a gente tem a tecnologia digital que faz essa conexão com uma grande quantidade de pessoas ao redor do mundo, certo? Então vejamos aqui na tela, por exemplo, o seguinte: esse vídeo, que é do Museu Americano de História Natural, ele mostra um pouco aqui como é a evolução do número de pessoas no planeta Terra em 2.000 anos, né? Então percebe que ele está colocando em amarelo aí é mais ou menos assim a distribuição dessas pessoas quando você tem, por exemplo, 100.000 anos antes do ano 1, o ano 1 que ele chama aqui é o nascimento de Cristo, tá certo? Então perceba que nesse contexto aí, ó, todo esse período de tempo, em 100.000 anos, você vai ter a população mundial, ele vai bater aqui, que ela vai chegar num valor, quando a gente for analisar, a gente vai perceber, por exemplo, ó, voltando aqui no vídeo, que desde o começo lá, a gente está marcando ali 100.000 anos antes de Cristo. Observe que esse gráfico aí, com relação à população mundial, você não tem praticamente crescimento nenhum, né? Ou seja, a população mundial, ela ficou constante praticamente nesse período todo de 100.000 anos. A gente vai perceber que um determinado evento que vai acontecer aqui próximo do ano 1 vai fazer com que essa população ela tenha um crescimento muito grande, tá certo? A partir aqui, ó, que é a questão da agricultura. Então, voltando aqui, a gente vai perceber que nesse primeiro período que a gente está analisando, a quantidade de pessoas, ela praticamente se manteve constante. Então, se eu tenho uma quantidade constante de pessoas, a gente vai perceber que não tiveram grandes eventos com relação aos fatos históricos, que quando chega ali naquela parte final ali, que é a questão da agricultura, a gente percebe que a população ela tem um crescimento bastante elevado, que é quando chega aqui próximo do ano 1, o nascimento de Cristo, né? Então aqui, ó, 20.000 anos, quando está próximo dos 10.000 anos, aqui você tem a agricultura e veja que a quantidade de pessoas ela cresce. E a informação que ele diz ali é que nesse período a gente tem uma população aproximadamente de 70 milhões de pessoas, tá bom? Então a gente vai observar em detalhes algumas situações. Por exemplo, ali no início, né, ou seja, naquela parte que a gente está começando a medir, a gente vai observar, por exemplo, que você tinha, quando ele fala ali, ó, aproximadamente 1 milhão de pessoas no planeta Terra. Praticamente nesse período todo se manteve constante. Quando vai chegando aqui próximo do nascimento de Cristo, quando a gente vai observar a questão da agricultura, essa população passa a ser de 170 milhões de pessoas, né? Ou seja, a gente vai observar que no fato histórico, agricultura, a gente percebe que a população ela cresce muito, né? Ou seja, 1 milhão de pessoas praticamente nesse período todo. Após a agricultura como atividade humana organizada, você tem uma elevação muito grande do número de pessoas. E qual é o fato que a gente está tentando trazer aqui? Quando a gente observa a agricultura, a gente está tentando falar como se fosse uma tecnologia, não é? Porque a palavra tecnologia que a gente utiliza hoje, ela é muito associada a celular, computador, jogos eletrônicos, mas a tecnologia é como se for, o nome vem de técnica, é quando você tem uma técnica organizada. Essa tecnologia que a gente chama do celular, da internet,
é uma tecnologia digital. Então a gente pode considerar aqui a agricultura como sendo uma tecnologia que fez com que a população mundial crescesse bastante, tá bom? Então a gente vai perceber em outros fatos históricos que essa população ela sempre tem um crescimento muito grande logo após de uma tecnologia ela ser bastante difundida, ela ser bastante utilizada por diversas pessoas. Quando a gente pega ali, ó, ano 1, nascimento de Cristo, tá marcando aí, a gente vai até mais ou menos o ano 2000, a gente vai perceber que a população, a gente partiu de 170 milhões. Então, cada pontinho amarelo vai representar 1 milhão. E essas imagens que vão aparecendo, esses círculos aí, eles vão representar fatos históricos importantes, tá certo? Dinastia chinesa, o Império Romano, então diversos fatos. Então vamos observar que a população está ali, ó, 179 milhões, 180 milhões, 181. Então você observa que não tem um crescimento muito grande com relação a esse período aí. E vamos tentar analisar os saltos, ou seja, o que é que acontece de fato histórico que faz com que a população cresça bastante, tá certo? No caso aí, o período de ouro da Índia, observa que está em 178 milhões, não está muito diferente não, né? Aqui no gráfico também, ó, no mapa, você vai notando a distribuição e fica atento para momentos em que essa população ela cresce bastante. Aqui falando da civilização maia, mas a gente ainda está na casa dos 170 milhões, 180 milhões de pessoas, certo? Nascimento do islamismo, então aí vai crescendo, ó, mas a gente observa que não vai crescendo muito, agora que está na casa dos 190 milhões e assim vai, né? Aqui o desenvolvimento da civilização japonesa chegou agora em 200 milhões, né? Então, ó, bastante tempo para isso daí. Então, aqui a gente vai analisar esse fato. Daqui a pouco eu vou pegar só os pontos onde a gente vai observar que a população ela tem um crescimento muito grande. Esse ponto aí, que o último que apareceu, é a invenção da pólvora. A gente vai observar essas situações aí. Então, em todas essas situações, a gente vai perceber que essa população ela cresce bastante, geralmente após uma invenção tecnológica, um desenvolvimento tecnológico que a gente vai tentar observar. Vamos ver aqui na tela seguinte, que a gente vai observar a seguinte evolução. Então, chegando ao fim desse gráfico aqui, nesse período do ano 1 até o ano 2000, observa também que a população ela se manteve constante, né? Aqui a gente tem a invenção da pólvora, que é esse ponto que eu estou destacando aí. O ponto seguinte é a bússola, ou seja, sempre invenções tecnológicas, lembrando tecnologia que eu estou falando, não necessariamente a tecnologia digital, tá certo? Outro ponto aqui, ó, navegação, que aí você tem uma coisa bem parecida com o que a gente utiliza hoje na rede mundial de computadores, que é a questão de você conseguir abranger um número maior de pessoas, né? Então você observa que aí também tem a questão da tecnologia. E esse ponto eu diria que é o ponto mais importante para a gente perceber esse crescimento, que é a Revolução Industrial, tá certo? Então você perceba que fatos históricos são caracterizados, logo após ele, para um crescimento muito grande da população. Então você tem aqui, por exemplo, na Revolução Industrial, a questão de técnicas em massificação, e isso foi a base, isso é a base, melhor dizendo, para diversas técnicas e tecnologias que a gente utiliza no dia de hoje, tá certo? Então perceba que lá no início, no ano 1, 170 milhões, observe que aqui, no período de ano 2000, esse gráfico analisa até mais ou menos 2015, a gente tem 9,5 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra, tá certo? Isso aqui é uma projeção, essa parte mais laranja é uma projeção com relação a essa população mundial, tá certo? A gente tem outro fato histórico aqui que eu chamei a atenção, que é a medicina moderna, né? Ou seja, você tem tecnologia, você tem técnicas por trás da medicina moderna que faz com que a população ela consiga se desenvolver com relação aos números cada vez mais, tá certo? E esse outro ponto aqui que são as guerras, aí a gente pode parar para pensar o seguinte, quando eu estava analisando esse gráfico, eu também me chamou a atenção esse fato, porque depois da Segunda Guerra, no caso aqui, Primeira e Segunda Guerra, melhor dizendo,
a população mundial cresceu tanto. Se a gente tem a noção de que são guerras, você tem uma diminuição da população, tá certo? Então o que acontece é o seguinte, quando você tem principalmente lá Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, você tem um desenvolvimento tecnológico muito grande. E esse desenvolvimento tecnológico faz com que todas essas tecnologias, elas acabam, infelizmente por conta da guerra, mas a consequência é que você tem essas tecnologias servindo para a população de uma forma geral, e isso faz com que essas tecnologias elas facilitem a questão de você trabalhar desenvolvimento das pessoas, tá certo? As populações com relação a esses desenvolvimentos aí. Voltando aqui na tela, a gente vai observar o seguinte, que essas guerras mundiais, né, a população cresce bastante, então a gente tem uma projeção, né, essa parte aqui é uma projeção para o ano 2100 de termos 11 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então o que é que eu quero trazer com isso daí? Quando a gente começou lá no início da aula a falar de redes sociais, internet, tecnologias digitais, você observa que as tecnologias digitais elas envolvem um grande número de pessoas. E é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. Para quando a gente for analisar situações de redes sociais, de coisas da internet, a gente perceber que quando a gente está falando desses elementos, a gente está falando de uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas. E como é que a gente faz a análise dessa quantidade muito grande de informações a partir do olhar da matemática, a partir do olhar da tecnologia, tá certo? Então perceba que hoje em dia a população mundial, em comparação com outros períodos da humanidade, é muito maior, né? A gente vê, por exemplo, nessa projeção aí, para o momento que nós estamos vivendo agora, a projeção é que essa população cresça bastante ainda, e para isso você vai observar que todas essas redes sociais, todo esse universo que vive na internet, ele se utiliza dessa grande quantidade de pessoas conectadas, tá certo? Então é papel da gente nessas 3 aulas tentar observar que a quantidade muito grande de informações que são geradas nas redes sociais, em cima de toda essa população mundial, a gente perceber como é que a gente vai fazer toda essa análise. Vamos ver aqui na tela, por exemplo, que essa projeção de 11 bilhões de pessoas no ano de 2100 faz com que toda essa quantidade de informações que são geradas na internet, a partir depois desses períodos históricos que nós analisamos, a gente vai observar que tudo isso que acontece na internet em 1 minuto, a gente vai perceber que toda essa gama de informações, elas precisam ter algumas análises, tá certo? E é o que a gente vai tentar fazer um pouco a partir da aula de hoje, tá bom? Então, todas essas análises em cima de redes sociais, nesse bloco de 3 aulas que a gente vai estudar, na primeira aula a gente vai tentar trazer para vocês o seguinte, toda essa quantidade de informações que são geradas, quem é que analisa, quem é que observa todas essas informações, como é que a gente organiza essas informações. A gente está acostumado a ver nos livros de matemática, nas aulas de matemática, aqueles gráficos, aquelas tabelas, que a gente vai dar uma ênfase maior na próxima aula, mas a gente vai observar que quando a gente utiliza gráficos e tabelas, a gente está tentando organizar dados e informações. E essas quantidades muito expressivas de dados e informações que são geradas na internet, elas precisam ter um olhar diferenciado. Será que um gráfico que eu analiso, por exemplo, a pontuação ou número de medalhas dos países nas Olimpíadas, ele vai ter a mesma serventia de que eu estou analisando, por exemplo, o que a gente percebeu aqui, do que acontece na internet em 1 minuto, e se a gente for analisar num período maior, né? Então vamos relembrar aqui, por exemplo, o que eu trouxe no início da aula, o que acontece na internet em 1 minuto, né? Ou seja, só no Instagram, em 1 minuto, é esse total de stories postado aí. No Facebook, o número de fotos postadas em 1 minuto. A quantidade de mensagens trocadas no WhatsApp em 1 minuto. Então perceba que a quantidade de informações, a quantidade de coisas que são geradas nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, elas são quantidades muito grandes, né? Ou seja, só em 1 minuto é $1 milhão em compras na internet. O número de instalações do TikTok
e, por fim, o número de horas que são postadas no YouTube, tá certo? E aí o número de encomendas via Amazon, tá certo? Então o que a gente tem aí é que uma produção de dados, de informações, ela é muito grande, né? Ou seja, o número de dados, o número de informações que são geradas na internet em 1 minuto é uma quantidade muito grande, uma quantidade expressiva, e a gente observa, por exemplo, que essa quantidade de informações, ela aumenta a cada ano. Nessas informações que eu tenho aqui, ó, que a produção de dados dobra a cada 2 anos, ou seja, o que a gente vai ter de informações no período de 2 anos é o dobro do que a gente tinha no período anterior, tá certo? Então veja que todas essas informações, elas precisam ser analisadas, elas precisam ser observadas e elas precisam ter uma configuração de modo que a gente compreenda, né? Então a gente tem uma quantidade massiva de dados que é muito grande. No caso aqui, olha, essa informação que em 2020 foram gerados 35 trilhões de gigabytes de dados, né? Então, como desafio, tenta mensurar o que é isso daí. Tenta ver qual é a capacidade de armazenamento do teu celular e compara com isso daí. O que são 35 trilhões de gigabytes em comparação ao que tem de memória num celular, tá certo? Então veja que essa quantidade de informações, ela é muito grande e vai ser trabalho para a gente, nas próximas aulas, tentar compreender um pouco como é que a gente organiza essas informações, como é que a gente analisa essas informações, tá certo? Então existe uma ideia por trás de tudo isso daí, que é você pegar todas essas informações, todos esses dados, né? Então toda vez que a gente fala informações, dados, de maneira geral, a gente está tentando relacionar essas duas coisas, né? Então esses dados que são gerados na internet, eles viram informações e o que é que se faz com essas informações, tá certo? Muitas vezes a gente para e tenta observar como é, por exemplo, que eu pego meu celular e pesquiso por um tênis, por exemplo. Pesquisei no meu celular por um tênis, um modelo específico, e por que é que depois, toda vez que eu vou usar a internet, fica aparecendo propaganda de tênis ou propaganda de coisas relacionadas àquele tênis. É porque todas essas informações que são geradas na internet, elas são processadas, elas viram informações que acabam sendo informações que vão servir a determinadas situações nas redes sociais ou na internet de maneira geral, tá certo? Então essa quantidade muito grande de informações, desses dados, melhor dizendo, eles geram informações para que as coisas na internet, elas aparentemente parecem soltas, mas na verdade está tudo amarradinho, né? Por exemplo, você já percebeu que em uma determinada rede social que você utiliza, uma foto ou um vídeo de um contato mais próximo seu fica aparecendo constantemente? Mas se você pegar, por exemplo, uma pessoa que você segue na rede social, se você observar que é uma pessoa que você raramente entra em contato, se você for olhar lá a página dela, vai perceber que ela ainda continua postando as coisas, mas não aparece para você. Por quê? Porque os dados que você gerou com relação à utilização daquelas redes sociais geraram informações para aquela rede social, de modo que ela consegue dizer quem é mais próximo e quem é mais afastado de você com relação àquela determinada rede social, tá certo? Então esses dados e essas informações, hoje em dia, ela tem muito valor. Ou seja, toda informação que você gera na internet, ou utilizando uma rede social, ou tirando uma foto, ou assistindo um vídeo no YouTube, ou comprando determinada coisa na internet, aquilo que você fez nessa rede social ou nesse mercado pela internet, aquilo tem muito valor, aquilo gera muito dinheiro. Porque hoje em dia, a gente vai ver na tela seguinte, que todas essas informações, elas passam a ter um valor muito grande, tanto é que hoje em dia esses dados são considerados o novo petróleo, ou seja, informações hoje em dia chegam a valer mais do que petróleo, porque no caso quem detém a informação detém o poder. Então essas redes sociais, esses conglomerados na internet, eles têm uma informação que eles querem, elas são justamente o que geram lucro, o que dão muito dinheiro para eles, tá certo? Então essas ideias que estão por trás das redes sociais,
elas passam a ter muitos valores, tanto para você que está utilizando, mas principalmente quando você tem diversas empresas que estão pagando muito caro e ganhando também muito dinheiro com toda essa geração de informações. Quando a gente for aqui para a tela, agora, para essa parte final da aula, a gente vai ver que tudo isso só é possível porque está tudo conectado, né? Ou seja, hoje em dia a gente ouve música, assiste vídeo, conversa, tira foto, joga, tudo isso num local só, né? Ou seja, eu posso ver tudo isso pela TV, hoje as TVs conectadas com a internet, ou eu posso ter tudo isso pelo meu celular, tá certo? Então toda essa conexão de coisas, elas passam a ser um mundo na palma da sua mão. Então perceba que a utilização desse o mundo na palma da sua mão, ele tem diversas coisas que a gente vai utilizar para estudar elementos da matemática. E principalmente, quanto de informação é gerada na internet para a gente passar a perceber isso daí, tá certo? Tanto é que por trás de toda essa ideia de olhar gráficos, tabelas, na verdade, existe uma grande rede de informações, ou seja, uma grande quantidade de informações que são geradas que a gente vai perceber que não só apenas o gráfico e a tabela, mas diversas outras ferramentas matemáticas e tecnológicas nos ajudam a compreender diversos elementos, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai organizar esses dados e essas informações de diversas formas, tá certo? Seja utilizando tecnologias digitais ou seja utilizando também os gráficos e as tabelas. É lógico que a gente vai tentar dar uma ênfase maior às tecnologias digitais, justamente porque por elas a gente consegue analisar uma quantidade de informações, uma gama de informações muito grandes, tá certo? Então as tabelas e os gráficos. E como atividade, como sugestão, será que você consegue saber o quanto de informações você gerou ou você informou na internet hoje? Fica esse desafio para você, para a gente discutir um pouco na próxima aula, tá certo? Então, qualquer dúvida, escreve lá para a gente no YouTube, nos comentários, e até a próxima, e muito obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor André Riceliano de inglês e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa aula é uma aula preparada com muito carinho, essa aula é dos anos finais, do 8º ano. Eita gente, esqueci a máscara. Do 8º ano, preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro que está aqui também.
Pois bem, hoje nós vamos ver sobre os substantivos contáveis e incontáveis, que é um fenômenozinho que não tem em língua portuguesa, certo? Mas a gente tem que se acostumar com esses fenômenos que não tem em português, porque aí você começa a ter uma visão mais aberta sobre a sua própria língua. Quando o professor, seu professor, no chão da escola, está ensinando língua inglesa para você, você não está apenas estudando regras e palavras, você está estudando outra cultura. E você está tendo a oportunidade de comparar a sua língua com outras línguas também. Inclusive, você vai conhecer melhor a sua própria língua, porque você está tendo o poder de comparar. Isso é muito bacana, de qualquer forma, isso é muito bacana. Então, em Wimbledon, em 96, aconteceu uma situação muito interessante. A tenista Steffi Graf estava jogando lá, no meio do jogo dela, alguém na torcida gritou para ela em inglês da seguinte forma: Steffi, quer casar comigo? Ele falou. E aí todo mundo ficou rindo, né? Aí ela pensou, e todo mundo rindo, ela foi lá, ficou em silêncio, e aí ela respondeu. Cadê a resposta dela? Aí ela respondeu: How much money do you have? Ou seja, quanto dinheiro você tem? Certo? Olha só. Aí o que acontece? Perceba, primeiro de tudo, perceba que ele falou aqui, ó. Perceba que ele falou aqui: Steph, will you marry me? Tá passando, não? Tá voltando. Isso, é para voltar mesmo. Isso mesmo, aqui, ó. Aí ele falou: Steph, will you marry me? Ou seja, o will aqui, você conhece como a partícula do futuro, mas nesse caso aqui ele está como convite. Quando você faz um convite, um pedido, você pode usar o will também, tá? Você está falando pedido de casamento por brincadeira, você usou o will porque o will também pode ser usado como um pedido, além de ser o futuro simples. E aí na resposta dela, pessoal, analisando o inglês aqui, ela falou: How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Ou seja, usamos aqui o how much, que é um dos nossos elementos do assunto de hoje. Seguindo. Tentando seguir aqui. Vamos lá, seguinte. Atenção agora para a palavra money. M-O-N-E, money. O pessoal às vezes diz money, tá errado, é money, assim como tem honey, que é mel, H-O-N-E-Y, né? Honey. Tem donkey, né? Que é burro, monkey. Ou seja, essas palavras não é key, não, é key mesmo, tá? Atenção para a palavra dinheiro, vamos lá. Refletindo aí sobre o dinheiro, aqui seria a nossa provocação para vocês, para a aula de hoje. Você tem certeza que você conta seu dinheiro? Ou seja, o dinheiro tem qual é o pensamento nosso do português? A gente conta dinheiro toda hora. Calma lá. Tem um detalhe aí em inglês que vai fazer você repensar sobre isso. Olha lá. O dinheiro é contável ou é incontável? O que é que você vai pensar? Claro que é contável. A gente conta toda hora, professor. Veja só. Você sabia que nós não contamos dinheiro? Ou seja, na verdade, a gente não conta dinheiro. A gente conta o valor do dinheiro, certo? Ou seja, se está lá no seu bolso, você diz, eu estou aqui com 50 reais, estou aqui com 20 reais. Se eu disser quanto eu tenho aqui no meu bolso, você nunca vai saber qual é o número de cédulas. Então, o número de cédulas é uma coisa, o valor do dinheiro é outra. Nós contamos o valor do dinheiro, nós não contamos as cédulas, certo? Eu podia estar com 50 reais aqui, 5 notas de 10, 2 notas de 20 e uma de 10, uma nota só de 50. Então é relativa essa questão da contagem. Na verdade, contamos o valor. Então, em língua inglesa, dinheiro, ele é contável ou é incontável? Vamos ver hoje com calma para saber disso aqui, certo? Então, já que falamos de dinheiro, vamos agora para uma lista de compras, tá? Essa moça aí está fazendo a lista de compras da feira dela, certo? Então, o que é que vai acontecer? Professor, desculpa, mas você falou aí dinheiro, é contável ou é incontável? Gente,
Em português ele é contável, mas ele em inglês ele é incontável. Porque você não conta as cédulas, você conta o valor. Então fica muito relativo. Então não existe a palavra monies, só existe a palavra money, dinheiro, tá? Dinheiros não vai existir. Até em português também é controverso, porque dinheiros em português seriam coleções de moedas de diferentes países. Então, também em português não existe dinheiros, né? Só nessa situação. Então, vamos lá, ó. Temos aqui uma lista de compras. Vamos ver essa lista de compras, o plural dela, né? Já que é uma lista de compras. Então, perceba que o plural do português, ó, o que era fruta ficou frutas. Então, tem plural que é montado com S. Tem plural com do ão, né? Fica ons, né? Tem plural com ES. Então, temos diferentes plurais em português. Aí a questão, como é isso em inglês? É a mesma coisa, vai ter diferentes plurais também, mas não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje ele é mais além. É para a gente saber quais desses substantivos são os contáveis, ou seja, que tem plural e singular, e os incontáveis, que não tem plural, tem apenas uma forma para os dois. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu estou indo para frente ou voltando? Estou voltando. Isso. Em inglês, ó. Aquela mesma lista que estava lá, pessoal. Botei no plural. O que seria fruits em português ficou em inglês fruit. Fruit. Vegetables. Corn. Beans. Flour. Water. Bacon. Potatoes. Bananas, aliás. Rice. Butter. Sugars. Salad. Oil. Em português, né? Frutas, que no inglês não tem plural. Vegetais. Corn, que é milho. No caso, também não tem plural em inglês. Beans, que é feijão, que tem plural, a gente vai chegar lá. Flour, parece ser flor, mas aí é com U. Essa aí também significa farinha. Também não tem plural. A gente vai entender por quê. Por que não tem plural? Porque tem. Vamos lá. Essa é a questão. Então, separando um para cada lado, pessoal, observe aqui, ó. No slide anterior, perceba que algumas palavras, ela não tem plural, ela deixei em caixa alta para você perceber que essas palavras não têm plural. Ela é uma coisa só para os dois. E algumas outras palavras têm plural normal, tá vendo? Vamos separar um para cada lado para a gente entender isso melhor. Separando um para cada lado, temos o countable nouns e o uncountable nouns. Countable é contável, né? De contar mesmo. Count. 1, 2, 3, 4, né? E a palavra nouns é como se fosse nome. Ou seja, quem é o substantivo? É o nome, é o agente daquela ação, é a parte principal daquela oração, daquela sentença. Então, plural do substantivo, em inglês plural of nouns, e aqui substantivos contáveis e incontáveis, countable nouns, uncountable nouns, tá? Perceba que formamos aqui o contrário de countable, só colocamos aqui o prefixo un, que significa o contrário, então temos o countable e o uncountable. Então, os countables, que são os contáveis, banana, vegetais, batatas, tomate, que eu errei aqui a digitação, sugars, que aliás é açúcar, e feijão. Os não contáveis, ou seja, incontáveis, arroz, fruta, milho, farinha, salada, óleo. Não entendi por quê, porque sim, por que não. Observem essas palavras e essas aqui, ó. Banana, vegetais, tomates, você consegue contar. No caso de arroz, no caso de farinha, no caso de óleo, você já não consegue contar exatamente. Mas vamos lá. Vamos ter isso melhor da seguinte forma. Visualizando essas palavras, temos aqui, ó, perceba que todos esses elementos aqui, que temos aqui, banana, vegetais, batata, etc., você consegue de fato contar, certo? Já os elementos que tem aqui, ó, arroz, óleo, etc., fica mais difícil você contar, né? Fica difícil contar. Então, por que isso? Vamos lá. No caso dos contáveis, a característica principal dele é que ele tem singular e plural. Ou seja, temos banana, bananas, vegetal, vegetais. Então, você consegue contar aquilo ali, literalmente. Então, tem singular e tem plural. No caso das palavras dos incontáveis, como ele não tem plural, o que é que vai acontecer? Como vai se quantificar essas palavras? Vai ser através de formas
alternativos de quantificar. Ou seja, garrafa, uma garrafa de óleo, né? Uma garrafa de algum líquido, de água, etc. Colher, ou seja, uma colher de farinha, uma colher de salada, uma colher de arroz, uma colher de milho, certo? Xícara, uma xícara de farinha, né? Uma xícara de óleo. Perceba que estamos quantificando de uma forma alternativa, sem ser unitária numérica, exatamente. Um saco de arroz, um saco de frutas, etc. Tá? Então, é um pensamento diferente do português. Então, é importante a gente compreender esse pensamento. Então, vamos lá. Ó. Aqui temos, novamente, os nossos... Vamos focar agora nos contáveis. Temos aí, ó, banana, batata, tomate, vegetais, açúcar, feijão. O que é que vai acontecer com esses substantivos contáveis? Plural singular, como já falei. A gente usa números, né? No caso, 5 bananas, 10 tomates, né? Você pode usar números. Você também pode usar a palavra um ou uma em inglês, que é o a ou an. Lembrando que é o a para palavras que começam com consoantes, ou an para palavras que começam com vogais. Esse a, tanto você pode dizer a mesmo, igual ao português, como você pode dizer né? Potato, banana. Você pode dizer a potato, a banana, potato, a banana. Então você pode dizer de duas formas. Usamos também a palavra few, ou a few. Essa palavra few significa poucos. Poucos. Já já vou mostrar uma estratégia para a gente diferenciar um do outro sem confundir. Uma dica muito bacana. Depois, ó, vamos agora concentrar nos incontáveis, certo? O que é que vai acontecer com os incontáveis? Não tem plural. Então não tem essa de você querer mudar. Para você usar os números, para enumerar, você vai usar o quê? Litro, como já falei antes, das garrafas, das xícaras, etc. Litro, pitada, xícara, garrafa, certo? Você vai quantificar usando outros elementos, não exatamente aquele produto. Você vai usar um outro elemento para poder quantificar aquele produto. São os incontáveis, tá? Seguindo, temos aí, ó. O que é que são em geral os incontáveis? Líquidos, pó, né? Seções, classificações. Ou seja, coisas dessa natureza, em geral, são incontáveis, né? Você tendo dúvidas, claro que você pode mandar para a gente, ou pode tirar com o seu professor. Estamos aqui provocando, explanando o assunto de forma geral e ao mesmo tempo específica, já com dicas, tá? Mas aí o seu professor é o elemento mais importante desse processo, porque está interagindo diretamente com você. Então, ó, temos aqui o uso da palavra some. Perceba que anteriormente, no contável, a gente usou a palavra um ou uma, que é o a ou a n, né? Que eu acabei de falar. Com não contáveis, você não vai usar um ou uma, porque você não está contando, não é contável. Você vai dizer alguns, ou algum, ou algo, que é tudo essa palavra aqui, ó, some. Lembrando que você não pronuncia o E final. Some, tá? Vamos usar também no sentido minoritário da coisa, né, de menos, você usar a palavra little no lugar da palavra few. Anteriormente era a palavra few, né? Few, I have few friends. Eu tenho poucos amigos. Você não pode dizer I have little friend, que aí você diria, eu tenho um amigo pequeno. O meu amigo é enorme, que é o professor Rony aqui, um homem gigante, maior do que eu ainda. Olha lá. Então, temos também a palavra much. Anteriormente, no contável, você usa a palavra many, tá? Que é muitos ou muitas. Já no incontável, você vai usar a palavra much, que é muito ou muita. E também a palavra how much, que é quanto ou quanta. A gente vai chegar lá com mais detalhes. Seguinte. Vamos aqui observar algumas exceções. A primeira exceção que eu trago para vocês é a palavra feijão. Perceba que na nossa lista lá atrás, pessoal, ó, lá atrás, temos a palavra açúcar e a palavra feijão como se fosse contável, né? Aí você pensa, poxa, professor, você não falou que o feijão é como se fosse um grão, que você pega a xícara de feijão, como é que ele é contável? Então vamos cair em cima dessas exceções. Então temos aqui, ó, observe the exceptions. Vamos lá.
Primeira exceção é o feijão. O que acontece? Nessa visão, você pensa que ele é incontável, porque você vai pegar xícara de feijão, colher de feijão. Porém, em muitos países, o feijão mais consumido é a nossa fava, né? Fava é os feijões mais consumidos em muitos países. E a fava é um feijão gigante. É um pouco menor do que um caroço de jaca, né? Então ela é muito grande. Então vamos colocar de certa forma assim, ó. O que for menor do que fava, ele é incontável. O que for o tamanho da fava ou maior, ele é contável. Vamos chutar dessa forma. Olha lá. Por isso que o feijão ele é contável, considerando que em alguns países usa-se mais a fava. Então, guarda essa informação. Vamos para o açúcar. Você diz xícara de açúcar, colher de açúcar. Então, o açúcar parece ser o quê? Parece ser incontável. Porque você usa xícara, você usa colher de açúcar, não é isso? Porém, em muitos países, novamente, que não podemos somente julgar pela nossa visão do nosso país, em muitos países usa-se a rock sugars, ou seja, pedras de açúcar. Por esses países, muitos deles usarem a pedra de açúcar, na cabeça deles, o açúcar é contável. Você pede um café, quanto de açúcar você quer? Bote somente uma pedrinha de açúcar, aí a pessoa bota uma pedra de açúcar. Em muitos países. Aqui a gente não usa tanto. Por isso que a gente estranha essa informação de que o açúcar é contável. O açúcar é contável, tá? Rock sugars. Vamos lá. Outra polêmica. Bread. Bread em inglês, pão. Na nossa cabeça, a gente conta pão. Moça, me dê 5 pães, me dê 10 pães. Nós contamos pão todos os dias, né? Porém, em inglês, o que é que vai acontecer em países de língua inglesa? O pão é um gênero de comida, né? É uma classificação de comida. Perceba que o nosso francesinho é da nossa cultura. Em outros países, nem tem o francesinho, né? O francês. Tem o quê? Tem um baguete, que é gigantesco. Então ninguém vai comer, me dê aí 4 baguetes. Ninguém vai dizer isso, que o pão é um pão gigante, é um negócio deste tamanho. Então tem como você quantificar pão nessa visão, certo? O que é que você vai quantificar, então? Vamos quantificar a palavra fatias de pão, que é a palavra slice. Então, bread slices, ou seja, fatias de pão, certo? Voltando para os incontáveis, pessoal. Uncountable nouns. Temos o quê? Óleo, salada, são os incontáveis. Aí temos, ó, uma coisa menor do que um caroço de fava, é o quê? Milho. Então, milho também é incontável, certo? Ah, professor, eu consigo contar, mas você tem que ter a visão geral da coisa. Qual é a visão geral da coisa? Ele é menor do que uma fava, e ele também está em tudo. O milho está em tudo. Em salgadinho. Salgadinho de milho, sabor queijo. Ou seja, você está comendo um farelo de milho saborizado ali com alguma química. Então, por isso que quando sua mãe diz que salgadinho é porcaria mesmo. Não coma aquilo não, porque aquilo só tem sal. Sal e farelo de milho, certo? Então tem milho em tudo, gente. Como tem milho em tudo, o milho ele é incontável, ele está em todo canto. É igual os cabelos da minha esposa dentro de casa, todo canto. Ó, continuando aqui, temos assim, ó, temos o arroz também incontável, menor do que o caroço de fava. E aí seguimos nesse raciocínio. Bom, indo para frente, temos o seguinte: algumas palavras que você não usa no plural. Education, educação, né? Temos também a palavra attention, atenção. Você não vai dizer atenções. Então, tanto em inglês como em português, só existe no singular. Attention, atenção. Temos também, ó, information, informação. Em inglês, você não vai dizer, eu quero várias informações. Não, você quer muita informação. Então, tem quanto quantificar. Pelo menos em inglês, né? Então, temos uma série de palavras que eu já falei lá atrás, que ele é como se fosse nomes de classificação ou de setor. Essas palavras, em geral, ela também não tem plural. Como, por exemplo, ó, observem, imagine um supermercado, que tem várias seções. O nome de muitas seções também não vai ter plural, como perfumery, perfumaria, né? Bakery, que é a parte da padaria do supermercado. Então, essas palavras não têm plural. Fruit, frutas. Fruit em inglês é a classificação daquele alimento, que é fruta,
legumes, etc. Então, a palavra fruta, você não vai dizer fruits, frutas, em inglês não. É somente fruit, tá? Beef. Beef não é bife exatamente, é carne bovina, tá? Beef. Depois, ó, art. Art também, ó, classificação. Existe a arte, existe o teatro, existe, né, a música. Então, é uma classificação, então não tem plural exatamente. E a própria palavra music. Lembrando que music é música. Quando você quer dizer músicas, você está querendo dizer no sentido de unidades daquela obra de arte. Então vai ser songs. Song, canção. Songs, músicas ou canções. A palavra music, em inglês, ele se refere à classificação daquela arte. Então não existe a palavra musics. Existe songs. E a palavra singular, music. E pasta, mesma coisa, né? Que são pastas, são massas, né? Pasta. Beleza? Bom, temos aqui alguns exemplos, ó. Air, ar em inglês. Air. Então, o ar você não tem como quantificar, a não ser com um cilindro, né? Metros cúbicos. Então, você usa de outras formas para quantificar. Observe essa frase aqui, ó. In the hospital, there are not air cylinders. Ou seja, in the hospital, there are not air cylinders. Ou seja, no hospital não há cilindros de ar. Certo? Aqui, ó, temos aqui rain, em inglês, chuva. Então, você não vai quantificar a chuva? Impossível. A não ser que você quantifique com esse instrumento aqui que você vai perguntar ao professor de matemática, professor de biologia, que eu não sei o nome disso aqui. Mas a gente mede por milímetros, choveu tantos milímetros, tá? Então aqui é o que mede, ou seja, não tem como quantificar a chuva nessa ótica numérica da coisa. Então, ó, today it rained 2 millimeters of rain. Então hoje choveu 20 milímetros of rain, de chuva, né? Ou seja, o que está medindo aqui, tá? Olha lá, water, água. Você não quantifica a água, você quantifica as garrafas de água, tá? Então, I need 4 bottles of water. Ou seja, I need, ó, vai precisar, eu preciso, de 4 garrafas de água. Perceba que eu botei o plural na palavra garrafa. Eu não botei o plural na palavra água. Porque eu quantifiquei através das garrafas e não da água em si. Né? Temos aí, ó, time. Claro que você não tem como quantificar o tempo. Você quantifica o quê? As horas do tempo. It takes much time. Many hours. Perceba aqui, ó, isso leva muito tempo. Eu falei muito. Muitas horas. Muitas. Certo? Então vamos entender isso aqui agora. Ó, sobre as palavras que a gente vai usar. Muitos ou muitas vai ser uma palavra. Muito ou muita vai ser outra palavra. Para o muitas e muitas, muitos e muitas, para os contáveis, e o muito ou muita para os incontáveis. Ah, professor, eu já sei que many é muitos e sei que much é muito ou muita. Mas como eu vou memorizar melhor isso aí? Observe o seguinte, pessoal, uma dica, ó. O que tem S é o que vai ter a letra mais diferente do nosso alfabeto aqui. Qual é a letra mais diferente? É o Y. Então, se tem Y, tem S. Então, esse many vai ser o muitos ou muitas. Tá? Foco no Y. Muitos ou muitas. Já o much são letras comuns. Ó. Então, não tem o S. Vai significar o quê? Muito ou muita. Fica a dica. Dica muito boa. Depois, ó, o a lot of, ele substitui os dois. Você pode usar o a lot of para os dois. Tá? Quantos e quantas? Quem é quem e como vai usar? O que tem S, pessoal, vai ser porque tem S também, que é o plural, ou seja, os contáveis. O que não tem S vai ser para os que não têm S também, ou seja, os incontáveis, tá? O que tem S, novamente, aquela dica da letra mais diferente. O que tem S vai ter o Y. Então, quantos ou quantas, em inglês vai ser how many. O Y, foco no Y, o Y vai ser o nosso S, tá? Quantos ou quantas, how many por causa do Y. Já o much não tem Y, então não tem S. Então, quanto ou quanta vai ser o how much. Continuando, ó. Novamente, em cima do S, pessoal. Poucos ou poucas para os contáveis.
tem S. Em inglês vai ter o quê? Uma letra diferente novamente. Que letra diferente é essa? O W, certo? O W vai ser nosso guia aqui, ó. Para você não confundir few com little, o W é uma letra diferente. Então, poucos ou poucas em inglês vai ser few. Pouco ou pouca em inglês vai ser little. Por que eu estou dando essa dica, pessoal? Porque eu tenho uma memória péssima. Eu tenho que ter estratégia para poder decorar esse trem aí, senão não vou para frente nunca, tá? Pois bem. I will make a salad, 3 tomatoes, a pepper, some carrots, a little bit of salt and much oil, olive oil. I don't know how many cabbage. Perceba que no texto normal usamos elementos quantificadores, 1, 3, o plural, algumas. Alguns desses elementos são para os que são contáveis e os que são incontáveis. Então é bom ficar atento a esses detalhes aí, tá? Tarefinha aqui para vocês, ó. Many have much, nobody enough. Ou seja, muitos têm muito, mas ninguém tem o suficiente. Perceba que usamos o muitos para coisas quantificadoras em português também, ó. E muito para coisas não quantificadas em português também. Então, o português também tem esse fenômeno. Outra tarefinha para vocês, pessoal. So many things, but so little time. Tá lá o camarada preocupado com muito trabalho, ó. So many things. Temos aqui o plural, então vamos usar o Y, tá vendo? Essa é a dica. Rolou o S, vamos usar o Y. Então, essa fica a dica na tarefinha de vocês com o professor. Muitas coisas, mas tão pouco tempo. Perceba que tempo não tem plural, também não teve o S na palavrinha aí. Então, tarefinha de hoje, pessoal. Desafio para vocês. Pesquise e faça em inglês uma lista de 5 coisas incontáveis que não foram citadas na aula, certo? Challenger. Search and do a list with 5 uncountable things that were not mentioned in the class. Beleza? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? O professor Rony tem uma fala aqui para vocês. Gente, baseado nessa aula maravilhosa que vocês receberam, o que a gente gostaria de dizer para vocês é que pratiquem, né? Vocês veem bastante diferença do português para o inglês e a gente acha isso tudo muito novo, mas é possível. Não pense que são incapazes, é possível. Vão da maneira de vocês, estudando passo a passo, entendendo vídeos pequenos como aquele da tenista, o auxílio do professor de vocês, tudo vai dar certo, nós acreditamos em vocês. Professor Rony, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós nos vemos no próximo encontro. Tamo junto. Valeu!